pessoal, estamos aí para a nossa terceira aula. Hoje nós vamos abordar aqui os conteúdos de substâncias e fenômenos. Já deixei o quadro preparado aqui, né, que a gente já vai abordar os temas de substância simples e composta. Digamos assim, dividir a substância em apenas simples ou composta é uma coisa bem primária, bem básica, tá? Que a gente vai abordar aqui. E essa diferenciação, como já está escrito aqui, é só pela quantidade de elementos químicos que apresenta na fórmula da substância. Substância simples tem apenas um elemento químico, substância composta terá dois ou mais elementos químicos. Então assim, ó, um bom exemplo, né, quando a gente vai citar exemplos de substâncias simples, seriam os metais, por exemplo, né, ferro, alumínio, cobre, chumbo e assim por diante. A gente poderia ir, na verdade, né, numa falta de criatividade, a gente poderia colocar elemento por elemento químico da tabela periódica, estaríamos sempre acertando, afinal de contas estaríamos sempre citando apenas um elemento químico. Acontece que existem substâncias, como por exemplo o oxigênio, né, o gás oxigênio utilizado na respiração. Existe, por exemplo, o ozônio, certo? Que aparecem apenas um elemento químico, mas tem esse númerozinho aqui, O2. Não vai se assustar, não vai achar que são dois elementos químicos, porque não é. Esse O2 aqui são dois átomos de oxigênio que formam a molécula de oxigênio, certo? Esse númerozinho pequeno que aparece nas fórmulas das substâncias químicas se chama atomicidade. Ele apenas diz a quantidade de átomos que tem em determinada molécula. Quando a gente fala, por exemplo, H2O, que não seria exemplo de substância simples, tá? Quando a gente fala de H2O, H2, esse 2 que fica ao ladinho do hidrogênio, só quer dizer que tem dois átomos de hidrogênio na molécula de água. E o O quer dizer que tem o oxigênio, não aparece o número 1, porque o número 1, por convenção, ele não é citado. Ninguém fala, né, que a fórmula da água é H2O1, certo? Inclusive já vou abordar um tema que é o seguinte. A gente observa que o oxigênio, o elemento químico oxigênio, está aparecendo aqui formando duas moléculas diferentes, que seria o gás oxigênio utilizado na respiração e o O3, que seria o ozônio, aquele que nos protege das radiações ultravioletas do Sol, tá? Quando acontece isso de um elemento químico formar duas substâncias simples diferentes, tem o que a gente chama de alotropia, tá? Então eu chamo de o O2 e o O3, eu chamo de formas alotrópicas do oxigênio, certo? Aqui eu já me enfiei no meio, na frente da substância composta, mas depois a gente corrige isso daí só para não deixar passar, certo? Inclusive, no último vestibular da URGS de 2013, teve uma questão lá que abordou isso daqui. Então, quando eu falo disso daí, estamos falando de um conteúdo bem básico, nota-se, né, a importância de mesmo os conteúdos mais básicos serem estudados, serem revisados, porque não é porque é básico que não vai cair na prova do Enem, não vai cair no vestibular. Então, formas alotrópicas a gente vê quando um mesmo elemento químico forma mais de uma substância simples diferente. Temos também o caso do carbono, né, que forma o carbono que existe o carbono grafite e também o diamante, e também fullereno e outras formas de carbono que também existem, mas as mais conhecidas seriam carbono grafite e carbono diamante, que também seriam duas formas alotrópicas de carbono, ambas substâncias simples, tá? Só vou apagar aqui para dar margem aqui para continuar as substâncias compostas, tá? Então, quando eu falo de substâncias compostas, vai ser tudo aquilo que tenha dois ou mais elementos químicos. Aí vocês vão concordar comigo quando eu digo que abriu o nosso leque de exemplos, correto? Porque a boa parte, né, a grande parte das substâncias químicas, ela é composta por associações entre átomos de elementos diferentes. Então aqui, agora eu posso, né, ir longe com os exemplos. Vamos começar, né, explorando os mais simples. Podemos falar da molécula da água, por exemplo, certo? Tem aqui dois elementos químicos. Esse número 2 aqui quer dizer que tem dois hidrogênios e um oxigênio, como eu havia falado antes. Já que falamos de água, vamos falar de água oxigenada, por exemplo. Tá?
continuo com dois elementos químicos, não foi porque eu coloquei esse outro número aqui que apareceu mais um elemento, certo? Aqui é elemento químico hidrogênio, oxigênio. Vamos falar mais uma aí, seria então o álcool. O álcool tem a fórmula C2H6O. Esse C2H6O me mostra que na molécula do álcool eu tenho três elementos químicos, o elemento químico carbono, o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. Aqui, né, temos aí três exemplos de substâncias compostas. Podemos ir mais longe, vamos pegar aqui, por exemplo, NaOH, certo? Que seria o hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica, utilizado como desentupidor de pias, né? Soda cáustica, por que a soda cáustica é utilizado como desentupidor de pia? Se você perguntar para os seus pais, para o seu avô, pergunte para eles, né? Pergunte para eles então lá como é que eles faziam sabão antigamente. Eles pegavam gordura animal, reagiam com soda cáustica e aí eles tinham sabão. Então por que utilizar soda cáustica desentope a pia? A pia geralmente ela entope por causa de acúmulo de gordura. Quando você joga soda cáustica, ela vai reagir com essa gordura, no caso da reação entre a soda cáustica e a gordura, vai gerar um sabão, e aí você joga uma corrente de água e o sabão vai embora e desentope a pia, correto? Então temos aqui já uma diferenciação bem tranquila, né, de substância simples e composta. Um elemento químico é simples, né, temos aqui exemplo, eu poderia continuar citando os cento e poucos elementos que existem na tabela periódica, mas né, para bom entendedor, meia palavra basta. Então aqui substância composta é qualquer substância que tenha dois ou mais elementos, desde fórmulas bem simples até fórmulas mais complicadas. Vamos pegar, por exemplo, aqui a fórmula da sacarose, por exemplo, que é cheia de átomos, C12H22O11, é uma molécula, né, bem grandona, já é uma molécula lá da química orgânica, certo? Assim como o etanol aqui. Tranquilo? Então agora vamos aqui para os fenômenos, explorar aí fenômeno físico e fenômeno químico, tá? Cadê o apagador? Apagador? Melhorou. Vamos lá. Fenômenos. Substâncias, existem aqueles dois tipos que eu falei para vocês, né? Tem os dois tipos, simples e compostas. Fenômenos também, vamos abordar dois tipos. Seria o fenômeno físico e o fenômeno químico. Quando estamos falando de fenômeno físico, fenômeno químico, tá? Como é que eu posso dizer? Se você for pesquisar a respeito de fenômeno físico, fenômeno químico, você vai ver diversas interpretações, tá? Algumas, inclusive algumas que eu estudei na época que eu estava no colégio, como é que eu posso dizer assim, de validade um pouco duvidosa. Fenômeno físico e fenômeno químico, ele está diretamente relacionado a se o fenômeno envolve uma reação química ou não envolve uma reação química. Até aí tudo bem, né? Eu poderia escrever que fenômeno físico não tem reação química, fenômeno químico tem reação química, mas aí abre, digamos assim, margem para alguns erros de interpretação, porque nem sempre, quando a gente está analisando um fenômeno, quando a gente está interpretando algum fenômeno, a gente consegue perceber, consegue ter clareza se está ocorrendo uma reação química ou não está ocorrendo uma reação química, certo? Uma coisa que tem que, digamos assim, vocês têm que deixar de lado é aquela interpretação de fenômeno físico e fenômeno químico em termos de reversibilidade. Ou seja, eu lembro de ter aprendido na escola que fenômeno físico é aquele que você consegue reverter, dá para voltar atrás, e fenômeno químico que ele não dá para voltar atrás, né? Um exemplo, digamos assim, fenômeno físico, entortar uma barra de ferro. Ou seja, você entorta uma barra de ferro, ela entortou, tudo bem, eu consigo desentortar, então é um fenômeno físico. Aí, fenômeno químico seria no caso, o ferro enferrujou. Se o ferro enferrujou, não dá para desenferrujar, né? Já era, já foi, reagiu. Então, teria não daria para reverter. Só que tem alguns fenômenos físicos que eles não te dão a ideia de reversibilidade. Vou dar um exemplo bem claro, seria o exemplo de
rasgar papel, por exemplo, certo? Se você aprende que fenômeno físico é aquele que dá para ser revertido, quando eu pergunto para ti, fenômeno de rasgar o papel, como é que tu vai pensar? Oh, rasgou o papel, não dá para voltar atrás? Ah, então deve ser um fenômeno químico. Não, não é por aí. Então é essa ideia que eu estou querendo que vocês abandonem, não é pela reversibilidade, certo? Então, o que está, digamos assim, mais em xeque é ocorreu uma reação química ou não. Acontece que a maneira melhor de se pensar, que eu nas minhas aulas acabei, em parceria com os meus alunos, porque a gente aprende muito com os alunos, eu acabei desenvolvendo o seguinte raciocínio. Tá? Você vai analisar o fenômeno e vai pensar o seguinte: essa substância que participa do fenômeno, ela deixou de ser o que era ou não deixou de ser o que era? Se você pensar por aí, eu garanto que você não vai se quebrar, certo? Fenômeno físico, quando acontece o fenômeno físico, a substância não deixa de ser o que é. Então, vamos escrever aqui, ó, a substância não deixa de ser o que é, certo? Em outras palavras, se vocês forem ler alguns livros didáticos ou pela internet, vocês vão ver assim, ó, a substância ela não perde identidade química, ou seja, você está falando a mesma coisa, só que de uma maneira um pouquinho mais complicada, tá? Então aqui eu estou usando uma linguagem bem coloquial, bem assim para, né, um macetezinho. Fenômeno físico, a substância não deixa de ser o que é. Voltamos aos dois exemplos que eu havia falado. Entortar uma barra de ferro. Se eu entorto uma barra de ferro, deixa de ser ferro? Não. Se eu rasgo o papel, quando eu rasgo o papel, deixa de ser papel? Não. Certo? Então, aí aquela ideia de reversibilidade não vai, digamos assim, me provocar um erro, certo? Então, se fenômeno físico, a substância não deixa de ser o que é, fenômeno químico, eu vou dizer que a substância envolvida, né, deixa de ser o que é, né? Se a substância deixa de ser o que é porque ela dá origem a alguma substância nova. Ela perde a sua identidade, passa a ter a identidade de uma substância nova. Como eu havia falado no caso do ferro enferrujar, né? Quando o ferro enferruja é porque ele está reagindo com o oxigênio do ar e com o vapor d'água que tem no ar, e ele dá origem àquela substância de cor avermelhada que a gente já conhece, né? Sabe o cheiro e tal. Então a ferrugem, né, que é uma mistura de a ferrugem que não tem uma fórmula definida, é uma mistura de compostos, né, ela mostra a aparência da ferrugem, mostra que o ferro deixou de ser o que é, certo? Porque às vezes, até em aulas, quando eu pergunto para os alunos assim, tá, a formação da ferrugem é fenômeno físico ou é fenômeno químico? Quando os alunos respondem que é um fenômeno físico, ou seja, quando eles estão errando, né, eu perguntei a respeito da formação da ferrugem e eles responderam que era fenômeno físico, eu devolvo com a seguinte pergunta: bom, eu tenho uma bike aqui para te vender, ela tá muito boa, vou fazer um precinho camarada para ti, só tem um probleminha, ela tá toda enferrujada, vai querer? Na hora eles dizem não. Você, mas por que tu não vai querer? Não, professor, mas tá enferrujada. Bom, então mostra que é fenômeno químico, porque tu sabe que a bike, se ela estiver enferrujada, ela não vai ter as mesmas propriedades do que se ela não estivesse, certo? Então, só uns exemplinhos aqui, como eu havia falado. Entortar o ferro, certo? Rasgar o papel. E outras coisinhas que eu vou falar mais a seguir, tá? Então, aqui eu poderia botar como fenômeno químico formação de ferrugem. Poderia botar queimar o papel. Se antes eu falei que ia rasgar o papel, agora eu vou queimar o papel. Certo? Uma outra ideia é o seguinte, tá? Que eu queria lembrar. Porque a gente está aqui conversando a respeito das substâncias e dos fenômenos, né? Mas você vai aproveitar também aquilo que eu falo. Não preciso estar escrevendo, né, no quadro, até porque nós não estamos numa sala de aula. Então, assim, fenômeno químico que está relacionado a cozimento, por exemplo, tá?
Se eu falo de cozinhar uma batata, aí tu vem, olha aqui, não, o senhor ensinou que se a substância deixa de ser o que é químico, se não deixa de ser o que é físico. Aí eu falo cozinhar uma batata. Quando eu falo cozinhar uma batata, às vezes o cara pensa assim, bom, cozinha a batata, mas não deixa de ser batata. Se não deixa de ser batata, então é físico. Não. Afinal de contas, compare uma batata crua e uma batata cozida, você vai ver que ela não tem o mesmo cheiro, não tem o mesmo gosto, não tem a mesma textura, não tem a mesma cor. E todas essas propriedades de cheiro, textura, gosto, cor, tudo isso, quem são os responsáveis por essas propriedades? São compostos químicos. Se mudou o gosto, mudou alguma coisa, teve alguma reação química, teve alguma mudança química. Se mudou cheiro, mudou coloração, teve mudança química, certo? Então, a parte de cozimento, tudo que você cozinhar vai estar ocorrendo um fenômeno químico, certo? Então, eu coloco aqui cozinhar. Outra coisa que eu coloco, outros tipos de fenômenos que eu poderia voltar aqui no fenômeno físico, certo? Tudo aquilo que eu abordei na aula 1 e na aula 2 poderia colocar aqui no fenômeno físico. Ou seja, as mudanças de estado físico são ótimos exemplos de fenômenos físicos, certo? Porque o aluno ele costuma se confundir muito quando a gente fala assim, a fusão do ferro, por exemplo. O aluno ele acha que o fato do ferro estar passando para o estado líquido que está ocorrendo uma mudança química com o ferro. Não, certo? O ferro estava no estado sólido, ao passar para o estado líquido, afinal de contas, continua sendo ferro. Então não se confunda, qualquer mudança de estado físico, tá? Qualquer mudança de estado físico, se aparecer evaporação físico, a condensação do gás tal, fenômeno físico, a ebulição do líquido, fenômeno físico, não interessa, qualquer coisa que faça alguma alusão a algum fenômeno, alguma mudança de estado físico, será sempre um fenômeno físico, certo? Via de regra, tá? Via de regra, a gente tem que prestar bastante atenção no verbo da frase, certo? Porque o fenômeno, ele precisa de uma substância, né, que vai participar desse fenômeno e alguma coisa acontecendo. Porque se eu peço para você um exemplo de fenômeno físico, não adianta você me dizer assim, ó, o papel. O papel é o papel, e daí? O que você vai fazer com o papel? Vai queimar, vai rasgar, vai molhar, e aí? Então, a ideia da ação, quem é que dá a ideia de ação numa frase? É o verbo, certo? Então vocês podem ver que eu botei aqui papel e papel em diferentes tipos de fenômenos. Né, o verbo está aqui, ó, rasgar. O verbo rasgar, ele vai te trazer a ideia de fenômeno físico. Afinal de contas, rasgar papel não deixa de ser papel, continua sendo é um fenômeno físico que continua sendo papel. Rasgar um tecido, rasgar roupa, rasgar qualquer coisa vai ser um fenômeno físico, certo? A mesma coisa que entortar. Entortar, o que tu faz? Ou melhor, o que acontece quando tu entorta alguma coisa? Só muda a forma, a composição é a mesma. Então, entortar uma barra de ferro, ou entortar alumínio, ou entortar um pedaço de plástico, sei lá, mas entortar vai ser fenômeno físico. Agora, dê uma atenção para esse verbo aqui, ó. Queimar. Tudo que queima vai ser fenômeno químico, certo? Não vá confundir queimar com aquecer. Queimar significa reagir com oxigênio. Aquecer é simplesmente aumentar a temperatura. Se a ideia que tu quiser dar é a respeito de aquecimento, né, que tu está esquentando alguma coisa, digamos, eu vou aquecer um gelo para transformar em líquido, né, transformar do sólido para o líquido. Aquecer é uma coisa, queimar é outra, tá? Queimar vai ser sempre um fenômeno químico, afinal de contas a queima ela significa reação com oxigênio, certo? Então, para queimar na verdade significa reagir com oxigênio, certo? Acredito que
essas dicas sejam válidas, tá? Essa interpretação de fenômeno físico, fenômeno químico, substância simples, substância composta, apesar de ser um conteúdo assim, digamos, dos mais básicos, aqueles bem abordados às vezes até em oitava série, início assim de ano, lá no primeiro ano do ensino médio, apesar de ser bem básico, é sim muito válido. É bom relembrar quando que é físico, quando que é químico e tal. Tudo isso eu acredito que seja bastante válido. E é isso daí, pessoal. Agradeço a visualização. Curtam o vídeo, compartilhem no Facebook. Vamos espalhar o conhecimento aí, certo? auladem.com.br. Um abraço, até a próxima.